Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Hoje é dia 29 de junho de 2025, agora são 21 horas mais 8 minutos e eu desejo que vocês estejam bem, espero que todos estejam bem e o nosso papel, a nossa missão aqui precisa continuar, de expor a verdade por detrás dos bastidores da hipocrisia religiosa. Por isso, gostaria que você acompanhasse até o final o que eu tenho para trazer para você, que nenhum conteúdo hoje, salvo algumas exceções de alguns amigos que fazem o mesmo trabalho, expõe isso. Hoje, ninguém tem coragem no Brasil de falar o que a gente fala aqui no canal contra a hipocrisia da Universal. A Universal é uma seita neopentecostal. E eu tenho propriedade e base para falar da Universal porque a minha família conheceu a Igreja Universal há mais de 40 anos. Por isso eu gostaria muito que você acompanhasse o que eu vou dizer aqui, porque essa live que eu vou fazer hoje, ela vai tratar de um dos piores assuntos que eu já trouxe no meu conteúdo nesses anos. São alguns anos denunciando a hipocrisia do banqueiro Edir Macedo. É muito importante que você tenha acesso ao conhecimento para que você não seja enganado jamais. E o meu canal tem como base a verdade, fatos. Aqui não tem conteúdo fake, aqui não tem nenhuma invenção. Pelo contrário, eu trato com jornalistas, advogados. São muitas pessoas que conhecem a seriedade daquilo que a gente apresenta aqui. Muitas pessoas. Por isso, seja bem-vindo. Meu nome é Davi Vieira. Eu sou um jornalista independente, ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estive como pastor da Universal 5 anos, mas eu pedi o meu desligamento do quadro de pastores porque eu não concordei com a forma de trabalho da Universal. Hoje eu vou pegar muito pesado nessa live hoje. Eu começo mais devagar, mas eu vou pegar muito pesado com o que eu vou falar em relação ao Edir Macedo. Eu gostaria que você, que está próximo ao Edir Macedo, gravasse e mandasse para ele diretamente. Porque o que foi falado na reunião de pastores nesta quinta-feira foi o auge do absurdo. De todos os depoimentos que eu já trouxe aqui, todas as entrevistas que eu já trouxe, ex-bispos, ex-esposas, psicólogos, jornalistas, o próprio Felipe Cardoso, o neto do Macedo que eu já trouxe, nenhum desses depoimentos, os casos dos diamantes que vieram do narcotráfico para a compra da Record, a pornografia nos bastidores da Igreja Universal, tudo o que a gente já colocou para você aqui, áudios absurdos que eu já coloquei, coisas absurdas, humilhações, constrangimentos, mais de 2.000 vídeos, nenhum deles supera o que eu vou colocar para você aqui. Nenhum deles. Porque vai mexer diretamente com aquilo que me dá coragem, que me dá motivação. A coisa que impulsiona o ser humano vem de dentro dele. Tem pessoas que têm motivação para várias coisas, mas não há nada que traga mais esperança para o ser humano, mais força do que crer naquele que foi mandado, naquele que foi enviado para nos dar vida eterna. Eu sou um jornalista independente, mas eu não perdi meus princípios. Eu não perdi a minha sinceridade, não perdi a minha hombridade. Pelo contrário, se eu quisesse ser um pilantra, desculpa, com todo respeito, um vagabundo sem vergonha, eu seria bispo da Igreja Universal, como meus 2 tios que estão lá dentro. Eu sou sobrinho de 2 bispos antigos que estão lá dentro. E o áudio que eu vou colocar para vocês hoje aqui é uma reafirmação do ódio que o Edir Macedo tem a respeito do maior evento que ocorreu na história, que dividiu a história. O maior evento da história, Edir Macedo demonstra um ódio, porque para ele, tudo que é de graça não vale a pena. Tudo que vem de graça não vale a pena. Para ele, para você alcançar alguma coisa de Deus, você tem que pagar. Você tem que pagar o preço. Este mês de junho, a Igreja Universal, entrando para o mês de julho, está fazendo a sua maior campanha de arrecadação de dinheiro, que é a Fogueira Santa de Israel.
Por isso, fique ligado. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns e-mails e daqui a pouco eu vou colocar um áudio exclusivo do Edir Macedo, onde ele vai falar com pastores o sentimento de ódio que ele tem pela crucificação de Jesus, pela morte de Jesus na cruz, pelo favor de Deus chamado de graça. É algo absurdo que ele vai dizer. Há 4 anos atrás, eu coloquei o áudio mais polêmico do Bispo Macedo no ar, quando ele chama a graça de Deus de desgraça. E ele agora reafirmou isso, porque ele não quer que ninguém alcance o que Deus deu de graça. Não quer. Esse homem narcisista, maníaco, pode mandar para ele que eu estou falando. Não interessa qual advogado vai gravar isso. Estou pouco me lixando para os advogados. Estou pouco me lixando para o corpo jurídico do Macedo. Estou pouco me lixando para os seguranças armados que ele tem. Quero que se danem. Eu não vou deixar de falar o que eu penso. Eu sei que tem amigos meus próximos que falam, Davi, você tem que ser mais jornalista e menos crítico. Me desculpe, mas eu não posso me adaptar ao que as pessoas querem ouvir. Eu não posso me tornar agradável para um grupo de pessoas me aceitar. Se as pessoas quiserem saber a verdade, elas vão me ouvir, vão ouvir a gente. Quem não quiser saber a verdade, fazer o quê? Cada um vai responder um dia, mas o nosso dever é alertar essas pessoas sinceras, honestas, que estão dentro da Universal, sendo iludidas, enganadas com esse evangelho maldito, sujo, nojento que o Macedo prega. Então fique com a gente até o final, porque eu vou expressar toda a minha indignação contra esse áudio, contra essa reunião, contra tudo o que o Macedo falou a respeito da graça de Deus, que é o maior presente que o ser humano possa ter recebido, de nós termos esse favor do Senhor, mesmo não merecendo. Tá certo? Muito obrigado você que está comigo aqui ao vivo. Quero convidar você a se inscrever no canal. Estamos ao vivo agora para todo o Brasil e o mundo. Também quero convidar você a não esquecer de deixar o seu like. Por favor, deixe o seu like para que o YouTube veja que você está gostando do conteúdo. Compartilhe o máximo possível. Enquanto a gente está fazendo a live, vai compartilhando no seu Facebook, nas suas linhas de transmissão. Todos os vídeos estão com hype. Você pode hypar os vídeos. O YouTube já hypou, não sei como que funciona. Você pode hypar os vídeos para que possamos alcançar todas as pessoas que estão dentro desta seita maldita que engana as pessoas. Davi, você tem ódio? Não. Do Macedo, não. Mas eu tenho um ódio da hipocrisia religiosa. Eu tenho um ódio gigantesco da hipocrisia religiosa. Eu odeio hipocrisia religiosa. Eu odeio a idolatria dos nossos tempos. Eu odeio o falso evangelho. Isso eu odeio, eu posso afirmar para vocês. Tá certo? Também quero pedir que você que está me assistindo agora, seja membro do canal Davi Vieira. Seja um apoiador do nosso trabalho. Na descrição deste vídeo, você pode nos ajudar sendo membro. Aqui no QR Code, você aponta seu telefone para cá, vai aparecer um pequeno comercialzinho, você pula o comercial e você vai ter diversas formas de apoiar o nosso trabalho aqui através do QR Code, você que está no Brasil e fora também, tá bom? Muito obrigado, os amigos queridos, sempre me acompanham, sempre comentam, sempre estão aqui, aqui no canal, pessoas que me apoiam, que oram pela minha vida, amigos que entram em contato comigo, alguns que oram por mim, alguns que têm me ajudado. Só tenho a agradecer a vocês. Vocês não fazem ideia da importância que vocês têm. Agradeço aí na minha opinião. Olha, e por falar nisso, obrigado por ter comentado. Eu quero dizer claramente para o Macedo e para o Renato. Se o Adilson morrer, é culpa de vocês, seu bando de sem vergonhas. Renato, se o Adilson passar mal, se complicar a situação dele, a culpa vai ser sua. O Adilson Silva teve infarto por sua causa. Não foi por causa do futebol, não. Vocês têm que parar de ser sem vergonha e botou o cara para trabalhar 2 dias depois. 2 ou 3 dias depois. Ele era para estar descansando. Se o Adilson Silva tiver complicações e morrer, a culpa vai ser de vocês. A culpa é de vocês. Então,
Espero que o Adilson esteja bem, porque a gente tem orado por ele. Não foi por conta das palavras do Renato Cardoso, do falsário chamado Renato Cardoso. Hoje eu vim muito quente. Prepara, porque hoje eu vou vir pegando fogo. Porque mexeu muito comigo o que o Macedo falou. Da primeira vez que eu trouxe o áudio, quando o Macedo, numa emissora de rádio, ele disse que não quer, ele odeia o que Jesus fez na cruz. Porque quando ele fala, eu não quero essa graça para mim é desgraçada, ele está cuspindo na cruz de Cristo. Cuspindo naquilo que Jesus fez. Ele não crê em Jesus. Edir Macedo não crê em Jesus. O pai dele foi maçom. Teve relacionamento com a maçonaria. Está em livro isso. Edir Macedo faz rituais na Igreja Universal. A Igreja Universal é uma instituição que promove rituais sagrados. Sincretismo religioso. Neste momento, colocar os membros da Universal para fazer jejum de Daniel, que é bloqueio, para não deixar ninguém assistir televisão, para você ver como que eles manipulam a mente das pessoas. Enquanto o povo da Universal está fazendo o jejum de Daniel, que é 21 dias sem televisão, sem rádio, sem internet, bispos da Universal estão no camarote assistindo o jogo de futebol, como eu já coloquei o vídeo aqui. E muito provavelmente alcoolizados. Muito provavelmente alcoolizados. Então, não tô nem aí. Eu vou falar o que tem que ser dito e eu não tenho medo de você, das suas ameaças, da corja de que vocês servem. Não tô nem aí. O que eu vou falar e vou colocar o áudio de Edir Macedo numa reunião exclusiva daqui a pouco para vocês ouvirmos analisar aqui. Áudio exclusivo de Edir Macedo com os seus pastores, ensinando os caras porcaria, nojeira. Ensinando nojeira para os pastores. Ensinando pilantragem para os pastores. Ensinando como que um pastor se torna um cafajeste para levar a pessoa a acreditar que o que Jesus fez na cruz não é suficiente. Ela tem que pagar pelo milagre. Ela tem que fazer sacrifício de sua vida, dando carro, casa, porque para ele o que Jesus fez não vale nada. Nada. Então a gente vai falar sobre isso, tá certo? Obrigado, pessoal, pelo comentário de vocês. Nos ajudem em apoio, compartilhem o máximo, por favor, para que possamos alcançar todas as pessoas. É no período de Fogueira Santa que as pessoas da Universal mais acessam o meu canal, porque elas querem saber a verdade. Eu sei que tem gente sincera lá dentro, eu tenho certeza disso. Obrigado, Street Rotten, que está com a gente aqui também, pessoas do Brasil, da Suíça, de Portugal, da Espanha, da África, Estados Unidos, muitos amigos aqui que estão acompanhando esse trabalho que é sério, que a gente divulga aqui. Um trabalho sério isso aqui. São anos denunciando essa patifaria, esses mercenários, tá certo? Eu vou abrir aqui um e-mail que eu recebi. Esse e-mail vem diretamente de lá de dentro. É um e-mail que vem dos bastidores da Igreja Universal. Eu recebi esse e-mail, tá? Eu vou tirar aqui primeiro, antes eu vou colocar aqui o e-mail. Vamos ler aqui o e-mail juntos. Ó, tá aí o e-mail, não vou identificar a pessoa, é claro. Davi, Deus abençoe o seu trabalho de libertar o povo dos hipócritas que usam a Bíblia para escravizar e abusar das pessoas sinceras. Esse e-mail aqui, gente, é um e-mail lá de dentro. É um e-mail dos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Não é um e-mail de qualquer pessoa, não. Nesta reunião, nesta quinta-feira, na reunião de pastores, mais uma vez, o Macedo cometeu a blasfêmia de chamar a graça de Deus de desgraça. Você viu o título que eu coloquei nesta live? O título que eu coloquei nesta live, você viu aí? Macedo reafirmou o ódio dele pela graça, ele afirmou a desgraça na Igreja Universal. Quando uma pessoa não, no caso ele, quando ele é contra o que Jesus fez na cruz, ele está trazendo uma forte desgraça para a Universal. Essa desgraça está abatendo as empresas da Igreja Universal, está abatendo a Record, e eu espero que não venha abater o Macedo. Muitos bispos estão ficando doentes, estão morrendo. Estão operando a cabeça, estão tendo infarto, estão sofrendo ataque fulminante do coração. Esse pessoal está brincando com uma coisa muito séria. Vocês não estão brincando com um político,
Vocês não estão brincando, vocês estão brincando com o próprio Deus. A palavra graça significa favor imerecido. É o que Deus fez na cruz do Calvário, enviando Jesus. Macedo não gosta disso, ele odeia isso. Então tá aqui no e-mail, mais uma vez colocando o e-mail para vocês. E essa autoridade, não vou dizer se é pastor, se é bispo, não posso identificar ele. Tá falando aqui, ó. Disse que quem está na igreja, membros e pastores, e até pastores de outras igrejas, que acreditam na salvação pela graça, tem espírito enganador. Espírito enganador tem ele. E depois ele vai chamar os pastores de outras denominações no templo. É muito cara de pau. A Igreja Universal, ela tem um projeto político, eles já estão trabalhando na política. Já estão convocando voluntários do Brasil inteiro para trabalhar de graça, enquanto o Partido Republicanos ele consegue milhões do governo, a Igreja Universal está arregimentando voluntários para ganhar votos. E não é só isso. A Universal tem um grupo chamado, tem um departamento chamado Unigrejas, que tem o objetivo de poder dominar as demais igrejas evangélicas sob a bandeira do Edir Macedo. As igrejas evangélicas vão liberar os seus membros para votar nos candidatos do Edir Macedo, para ter poder. Então, pastores evangélicos que apoiam a Igreja Universal também concordam que a mulher tem que matar a criança no ventre. Porque o bispo Macedo já falou isso, que ele é a favor que a mãe mate a criança no ventre, não tem problema nenhum. Pode matar a criança no ventre. O bispo Macedo, que fala que pastor, ele implantou a vasectomia para os seus pastores. Pastor da Igreja Universal não pode ter filhos. Então, todo pastor evangélico que apoia o bispo Macedo é tão doente quanto ele. É tão narcisista quanto ele. É tão maníaco quanto ele. Quem apoia o bispo Macedo é tão herege, blasfemo quanto ele. Porque se você é mãe e é pai e está na Igreja Universal, Deus me livre. Deus me livre. Tem assassino no altar da Igreja Universal. Assassinos de menores. E você que é mãe e pai, tá botando teus filhos da Igreja Universal, tome cuidado. Tem pastor e bispo assassinos lá dentro. Mataram um menino de 14 anos. Botaram o bispo que matou o menino para ser sacerdote do Templo de Salomão. Esconderam ele lá. E pegaram o outro que está fazendo trabalho com jovens. A coisa é grave, a coisa é pesada. O caso Lucas Terra, pesquise você agora, bota aí depois, anote. Um menino de 14 anos que foi assassinado. É essa instituição que defende assassinos condenados pela justiça. E o seu filho, mãe, pai, que você que vai na Igreja Universal, eu tenho certeza que você não acha que o teu filho nasceu como rato. Eu tenho certeza que você não acredita que as crianças nascem como ratos. Mas o Edir Macedo fala, criança nasce como rato. O bispo Macedo que não perdoa ninguém. Não tem misericórdia de ninguém. E ele fala aqui, ó, nesse e-mail. Por isso que eu falei a vocês que hoje eu quero pegar pesado com ele. Pesado. Tô com vontade de desmascarar ele forte. Tô pouco me lixando se você tem advogado, você pode ter juiz, você pode ter o inferno de toga, pode ter o Satã de toga. Tô nem aí, meu cara. Não tô nem aí. Pode ter o Satanás de toga. Você pode pagar quem você quiser. A verdade vem aí, meu cara. A verdade deu a vida na cruz. A verdade é pavês, escudo. Davi falou que a verdade é o escudo. Que Deus seja o juiz entre mim e você. Porque você está ensinando para os caras porcaria, Macedo. Olha aqui, ó. No e-mail está escrito. Macedo falou o absurdo de que a graça de Deus é somente nos dar a fé de graça para fazer sacrifício. Davi, sempre quando chega a época de fogueira santa, onde a cúpula da Universal manda os pastores levar as pessoas a darem tudo no altar, dinheiro, carro, casa, herança, salário, para poder alcançar a salvação.
recebeu o batismo com o Espírito Santo e recebeu algum milagre. O Macedo fica revoltado com o assunto da graça. E o Macedo é covarde. Quando tem época de fogueira santa, ele some do Brasil. Ele vai lá para Portugal. Quando vem fogueira santa, ele sai do Brasil, vai lá para Portugal. Covarde. Covarde fraco. É fraco. E tu tá aqui, ó. A pergunta é, ele botou no e-mail, por que recebeu o dom gratuito de Deus, que é a salvação, o batismo com o Espírito Santo pelo sacrifício de Jesus, libertação, curas e milagres pela graça de Deus, incomoda tanto Macedo? Pois em Mateus 10:8, Jesus disse para os discípulos, cure os enfermos de graça, expulse demônio, de graça receber, de graça dar. Nada na Universal é de graça. Nada nesta seita amaldiçoada é de graça. Meu coração tá bem, meu foco. Tá bem. Meu coração tá bem. Mas eu não posso tolerar assassinos e criminosos da fé. Não posso tolerar. João Batista, na sua época, falou do adultério de Herodes, publicamente. Todos os grandes pregadores da palavra, eu não estou dizendo que eu sou grande pregador, não, até porque o que a gente faz aqui não quer dizer nada, não significa nada. A toda a glória e toda a honra vai ser dirigida somente para Deus. Mas as pessoas estão sendo conduzidas a um falso evangelho, a uma barganha. A uma barganha. Então, nós precisamos compreender que tudo que é de graça na Universal não funciona. Os obreiros pagam por tudo. Obreiro compra uniforme, obreiro compra material de limpeza, obreiro pega da própria despensa da cozinha, arroz e feijão para fazer trabalho social, para os malditos falsos profetas ganharem a honra, para uma instituição cretina ganhar o crédito. Os obreiros pegam o material de limpeza, leva lá, às vezes está faltando para passar desinfetante no próprio banheiro de casa e leva para lá. Papel higiênico. Papel higiênico. Santa Ceia, quem faz ceia, pão, uva, suco de uva, são os obreiros que fazem. Quem convida a pessoa para ir na igreja, quem aluga van, quem aluga Kombi, quem aluga ônibus são os obreiros. Quem ganha voto para os candidatos da Igreja Universal de graça são os obreiros. São esculachados. São humilhados nos bastidores. Aprenderam a não questionar. Aprenderam a não perguntar nada. Porque senão terão maus olhos. É uma lavagem cerebral desgraçada que acontece lá dentro. Desculpa a palavra. Mas eu acho que a palavra desgraçada vai entrar muito aqui nesse vídeo, porque desgraça, não tem graça, não tem favor, tudo com interesse. Vai você na Igreja Universal pedir alguma coisa, você nunca vai receber ajuda. Centro de ajuda é uma ova. Fora do Brasil, essa maldição só explora o povo, só explora as pessoas. Lugar amaldiçoado que não ajuda ninguém. Não ajuda nem um familiar, pô. Sai fora. Aí tá aqui. É só mais um profeta enganador, um lobo destruindo de ovelhas, falso profeta hipócrita. Há tanto fardos pesados nas pessoas, nas pessoas e eles nem carregam. Tem outro e-mail aqui que eu quero colocar para vocês verem. Tem outro e-mail aqui que eu recebi. Vamos ver esse e-mail aqui, ó. Olha esse e-mail junto comigo, pessoal. Olha esse e-mail junto comigo aqui. Não tem um valente, não tem um corajoso. Eu comentei lá antes de eu ler esse e-mail aqui, botar o áudio do Macedo. Eu comentei lá no Instagram do Gonçalves, bispo da Universal, condenado pela justiça por imposição de vasectomia. Eu comentei lá no Instagram do Gonçalves. O Gonçalves fez lá, botou lá a reunião de pastores, que eu vou botar o áudio aqui. Covarde, seu fraco. Botou a reunião de pastores, que eu vou colocar aqui, e botou lá. Aí, inclusive, eu quero destacar aqui um comentário e mandar um abraço caloroso para uma pessoa. Eu quero mandar um abraço caloroso para o Roger. O Roger, conteúdo cristão.
reformado, o Roger, lá do Instagram, um abraço, Roger, que Deus te abençoe, meu irmão. Ele colocou um conteúdo para refutar muito bom. Parabéns, Roger. Parabéns. Você é nota 10, Roger. Gostei muito do seu comentário. Vou até, se você me permitir, vou compartilhá-lo, vou divulgá-lo. Maravilhoso seu comentário. Porque na Universal, bispo, burro, um bando de bispo burro que não estuda, como o seu líder que frauda diplomas, fraudador de diploma, burro. Não vou dizer que é animal para não ofender o animal. Falou lá, graça de Deus, fé e fé sacrificial. Sacrificial é uma ova, cara. Levando pessoas a achar que ela tem que viver de sacrifício para você comprar apartamento em Miami, seu burro. Sujeito burro. Desculpa se tem algum advogado aqui, Davi, não chama ele de burro, não, ele vai te processar. Que processe! Que processe, não tem nada, você tem tudo. Eu não tenho nada. Não tem nada não, meu cara. Não tem nada, graças a Deus não tem nada não. E que continue assim. Aqui eu tenho mercenário, se eu quiser ser mercenário, estaria aí dentro. Não tem nada no meu nome não, eu sou igual a Dilson Silva, que tem empresa no nome não. Algumas passando dos 10 milhões de reais. E nego tirando dinheiro. Ou você pensa que eu não sei que tem nego tirando 500 mil reais? Estão tirando dinheiro das empresas. Eu tenho um documento comigo, cara. Eu tenho documento comigo, documento grave comigo, até de cartório. Aqui tem vagabundo não, cara. Tem profissão. Vagabundo é quem aceita ser cúmplice do Edir Macedo. Obrigado, Roger. Você fez um comentário lá legal, falando aqui, um conteúdo bem grande. Depois eu vou publicar esse conteúdo seu. Gostei muito, cara. Você, como fala o próprio Macedo, sem vergonha, você arrebentou. Arrebentou. Vamos ler aqui o e-mail que o rapaz me mandou lá de dentro da cúpula da Universal. Lá de dentro, lá. Gostei muito desse e-mail. Deixa eu pegar aqui, gente, peraí. Tá aqui. Reunião de quinta. A hipocrisia no altar. Na reunião de quinta, Macedo, mais uma vez, escancarou sua visão distorcida do evangelho. Afirmou com todas as letras que a graça é uma desgraça. Eu já coloquei esse áudio há 4 anos atrás. Ele está reafirmando isso de novo. Atacando o próprio alicerce da salvação em Cristo. Quando o Macedo chama a graça de Deus de desgraça, ele está dando cusparada na cruz de Jesus Cristo. Ele está ofendendo a cruz do Rei dos Reis, do Salvador, do nosso Senhor, da nossa força, da nossa esperança. Disse que os pastores que pregam a graça, têm espírito de engano. Anticristo é você, cara. Você que é um anticristo. Jogou uma indireta clara para os bispos Clodomir, Paulo e Darlan, que recentemente foram ver o jogo do Botafogo. Eu botei o vídeo aí, me mandaram o vídeo dos bispos da Universal no camarote lá, com a aparência de embriagados lá assistindo o jogão do Botafogo, enquanto o povo da Universal tá lá. Tá amarrado, em nome de Jesus, a minha vitória. Todo mundo na miséria, todo mundo na derrota. Tá com a vida toda amarrada, tá cantando, tá amarrado, você tá amarrado, em nome do Macedo. Você tem que cantar assim. Sua vida tá amarrada em nome do Macedo. Tá amarrado e vai ficar amarrado. Vai ficar na miséria, vai ficar doente. Você está sendo enganado, cara. Abre o olho. Não é possível que a pessoa não desperta. Meu Deus do céu, não é possível uma coisa dessa. Como é que o povo não abre o olho, cara? Não dá para acreditar. Tem 2.000 vídeos nesse canal, cara. 2.000 vídeos nesse canal. Tem 2.000 vídeos nesse canal. Como é que uma pessoa continua? Como é que uma pessoa fica tão cega? Está esperando o quê? Morrer? Como uma dona... O rapaz, eu acho que botou minha foto lá, o meu vídeo para ela. Ela deu maior gritão na rua, igual um maluco. Eu vou morrer na Universal. Bem dissestes. Vai morrer na Universal. Vai morrer mesmo lá dentro. Para deixar de ser ignorante. Tá aqui, ó.
O detalhe, se fossem pastores comuns, ele teria expulso da obra na hora e falando o nome no púlpito. Mas como são intocáveis do alto escalão, ele se limita a dar indireta. 2 pesos, 2 medidas. Sim, claro. No nome do Clodomir tem muita coisa, lógico. No nome do Paulão tem muita coisa. Darlan é outro cúmplice. E ainda teve o abuso de sempre. Humilhou publicamente uma esposa que estava dormindo na reunião. Um espetáculo de autoritarismo e falta de respeito. O Macedo chamou as esposas, me desculpem, com todo respeito às senhoras que estão assistindo essa live. Eu vou falar com respeito. Chamou as mulheres de piolho do saco. Me desculpa, gente, com todo respeito. Hoje eu tô o que tô hoje porque eu não aguento isso. Falta de respeito com mulher. Na Igreja Universal, a mulher não vale nada. Não vale nada. Já botei áudio da reunião dele, foi lá para Portugal, foi lá para a imprensa de Portugal. Que ele falava, minha filha, vai com teu filho para lá, sai daqui. A igreja não tem espaço para você ter o filho, não. Ninguém mandou ter filho. Ele odeia criança, ele não gosta de ninguém. Aí tá aqui, ó. Só para concluir que eu vou colocar o áudio dele pra gente comentar, que eu tô afim de descascar, ele gosta de descascar uma cebola. Não aguento isso, cara. Eu não aguento uma coisa dessa. Mas vamos falar do que realmente é uma desgraça. Desgraça. Isso aqui é lá de dentro da Universal, lá de dentro dos bastidores. Isso aqui não é de obreiro, é de funcionário. Desgraça é essa campanha de Israel, onde ele exige tudo das pessoas, como se fosse possível comprar o Espírito Santo com dinheiro e sacrifício material. Transformou o altar em mercado. O evangelho virou moeda. Macedo, isso é uma blasfêmia. Isso sim é o espírito do anticristo. Vou colocar agora o áudio dele para a gente ouvir. Vou colocar o áudio dele para a gente ouvir junto agora. Você vai ouvir com exclusividade o áudio do Edir Macedo que ele falou quinta-feira agora, reafirmando o ódio dele, a graça de Deus, que foi a vinda de Jesus entregue na cruz por nós. A graça é o favor de Deus imerecido, não merecemos. Mas o Macedo não, tem que pagar. Ele já falou isso. Ele já falou isso. Vou aproveitar essa boa audiência que a gente está tendo e está aumentando, que as pessoas estão compartilhando. Vai compartilhando aí, ó. Eu já coloquei áudio dele falando para você que é membro da Universal. Ele falou lá em Portugal. Todas as pessoas da Igreja Universal do Reino de Deus estão me devendo. Esse mentiroso, narcisista, maníaco, para mim ele é um maníaco. Uma pessoa que fala isso, ela tem algum problema, ela sofre algum tipo de problema, alguma patologia severa no cérebro. Não é possível. O cara se sente o dono das pessoas. Ele acha que ele é o dono das pessoas. Aí bota os obreiros para trabalhar para ele. Bota o povo para trabalhar para ele com o pretexto que está fazendo para Deus. Lá em Portugal, esse louco falou assim, eu vou refutar ele aqui ao vivo, vou falar aqui, eu vou botar o áudio dele. Mas antes, olha o que ele falou lá em Portugal para você lembrar aqui. Vamos refrescar a memória dos membros da Igreja Universal, que eu acho que deve pensar que esse aqui é fake, é inteligência artificial, porque tem gente que é maluca. Não, isso aí é fake, inteligência artificial. Você acha que eu estaria colocando na minha cara? Você acha que eu estaria? Eu tenho um nome, tenho cara, tenho um rosto aqui. Aqui uma pessoa real falando. Você acha que eu estaria tantos anos aqui colocando meu rosto, a minha vida em risco, se eu não tivesse certeza absoluta no que eu estou falando? Quando eu falei que o Adilson Silva tinha sido internado no hospital do Bispo Macedo, lá com infarto. Não, Davi, pelo amor de Deus, não, isso é mentira, isso é fake. Tá aí, eles mesmos confessaram. Aqui, ó. Aqui, ó. Você que é mãe e pai, isso aqui é bonito de se ouvir, ó. Os filhos são gerados como ratos. As crianças são geradas como ratos. São colocadas no mundo como ratos. E não venha com essa história de que foi Deus que me deu. Deus deu uma ova. Deus não dá filho para ninguém. Os filhos são... Deus não dá filho para ninguém, foi gerado como rato. Você que tem filho na Igreja Universal, além de estar colocando a vida do seu filho em risco, porque tem assassinos no altar da Igreja Universal, tem assassinos. Eu vou ser bem claro e direto. A justiça condenou
dois que estão aí dentro, cuidado com seu filho. Você não sabe o mal que pode acontecer com o teu filho. Eu tô te dando um aviso. Tô te dando um aviso. Deixa o teu filho no Universal para você ver. Tem gente muito ruim aí dentro. Tem gente que não bate bem das ideias. Aqui, ó. Eu vou mostrar para você o vídeo que ele fez lá em Portugal. Isso aqui é para esculachar de vez. É para arrebentar de vez isso aqui. É para mostrar para você o que ele sente por você que é membro da Universal. Ele acha que ele é o seu dono, que ele manda em você. A sua vida é dele. Vou botar um vídeo aqui, ó. Aqui, ó. Tem um vídeo completo. A gente tem um vídeo completo. Mas esse pedacinho aqui é bem interessante, ó. Presta atenção. Não pense você que as pessoas dizem, vamos enriquecer essa igreja, esse bispo Macedo. Você não vai enriquecer a mim coisa nenhuma. Você vai ficar sempre me devendo. Escute o que eu estou falando. Todas as pessoas da Igreja Universal do Reino de Deus, elas estão me devendo. Todas as pessoas da Igreja Universal do Reino de Deus, elas estão me devendo. Porque nós enriquecemos as pessoas e continuamos pobres. E continuamos pobres. E continuamos Nós enriquecemos as pessoas e continuamos pobres. Gente, eu tenho 2 vídeos desses no meu Telegram oficial. Esse maníaco fala, eu quero saber, cadê os ricos? Nós enriquecemos as pessoas e continuamos... Eu quero ouvir esse maníaco falar, cadê o povo rico? E continuamos pobres. Deixa de ser mentiroso, cara. Você comprou, eu denunciei na mesma ocasião. Você comprou um AP em Miami, custando 9 milhões e meio de dólares. Tá mais de 80 milhões hoje. Continuamos pobres, uma ova. Vou botar o áudio aqui agora. Vamos botar o áudio do Macedo agora. Mexeu muito comigo esse áudio, gente. Sabe por quê? Eu já coloquei de tudo nesse canal. Vocês já viram, gente? Depoimentos, entrevistas com gente séria, advogados. Coloquei muita coisa aqui. Até o Felipe Cardoso, o neto dele, falou comigo algumas vezes. Mas chamar a graça de Deus. Eu sou uma pessoa de fé, pessoal. Eu sou uma pessoa que ora. A gente vive uma vida de pedindo a Deus proteção, a graça dele. A gente crê em Jesus Cristo. Ele é a única esperança. Jesus é a saída, ele é Deus. E ver um falso pastor dizer, essa graça é uma desgraça? Vamos lá, vamos ouvir aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Ouve aí, gente. Você ouve falar por aí que temos que viver pela graça. Peraí. Vamos lá. Deus, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Essa graça não é de graça. Deus nos dá a graça, que é favor imerecido da nossa parte. Ele nos dá a graça. Da nossa parte é uma ova. Deixa de ser burro. Da nossa parte é uma ova. Deixa de ser burro. Favor imerecido de Deus. É Deus que tem favor para conosco. Não é favor da gente não, cara. Não é pela gente que a gente consegue alguma coisa. Para de ser burro. Favor imerecido da nossa parte. Que da nossa parte, cara? O favor é de Deus, a graça de Deus. Deus entregou seu filho como sacrifício único e definitivo. O povo da Universal não lê a Bíblia. Vai ler Hebreus capítulo 8, 9 e 10 para você entender que esse sacrifício financeiro é uma barganha. Isso é uma mentira. Para de ser burro. Falar favor imerecido da nossa barra. O favor é de Deus, cara. Para o conhecimento, a origem da fé que salva. É pela graça que o apóstolo Paulo fala. Ele fala, deixa eu ler o texto aqui para que fique bem claro. Ele diz, deturpando a Bíblia. Desculpa lá. Deturpando a Bíblia. Vai mexer com a Bíblia. Tá usando a Bíblia. Aí, ó. Lá de Atos diz, mas cremos que seremos salvos pela
graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Está lá em Atos 15:11. Aí Paulo fala várias vezes sobre a salvação pela graça. Se perdeu, isso aí, em Romanos, capítulo 5 e 15. Lá vai. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou em muitos. Então, fortalece a ideia da graça de Deus que salva, não é isso? Está se perdendo. Não sabe o que fala. Ele vai querer misturar isso com sacrifício. Ele vai misturar isso com sacrifício financeiro. Tem que ser muito burro para você não pensar que ele está querendo aproveitar disso. O que tem a ver o que Jesus Cristo fez na cruz com sacrifício financeiro? O que tem a ver uma coisa com outra? Ouve aí, gente. Porém, Paulo fala lá em Efésios. Lá vem. Ele fala assim. Estava em Atos, de Atos passou para Romanos, de Romanos passou para Efésios. Só versículos isolados. O cara não prega o contexto. Não prega o contexto. Não ensina para as pessoas o contexto. Por isso que o povo da Universal fica, tá ligado, tá amarrado, tá ligado, com a vida na miséria, com a vida doente, todo enrolado, cheio de envelope em casa, com compromisso para pagar. A pessoa está endividada na igreja, a Universal endivida a pessoa. Toda enrolada, tá toda enrolada. Isso não é evangelho não, gente. Desperta. Ouve aí. 2:8, Efésios 2:8. Lá vem. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Presta atenção, ele está lendo, mas vai falar outra coisa diferente. Ele está lendo que não vem da pessoa, que a salvação é pela graça, ele vai botar fé, ele vai misturar fé com sacrifício. Presta atenção. Quer dizer, Deus, pela graça dele, nos dá o dom da fé. Que dom da fé, o caramba, rapaz? Que pela graça dá o dom da fé, o caramba? Tem nada a ver com o que você está falando, cara. Pela graça, Deus nos dá o dom da fé. Que dom da fé, o caramba? É a fé, não é o que está escrito? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem nada a ver é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Para crer é fé, não é graça. E contrariando também essa graça desgraçada, que se chama a graça, eu vivo pela graça de Deus. Jesus disse, como se a graça tolerasse qualquer pecado. Tá errado. Você tá misturando as coisas. Não vem com esse papinho miserável, não. A graça de Deus não tolera todo, não. Não tolera pecado. Não tolera bispo adúltero. A graça não tolera bispo adúltero. Bispo mercenário. A graça de Deus não tolera a safadeza, não. A safadeza do altar da Universal. Para de misturar as coisas. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Viver pela graça é você crer que Jesus Cristo fez suficientemente, ele entregou a vida por nós suficientemente. Não tem nada a ver. Chamando a graça de desgraça. Sai fora, rapaz. Sai fora, a graça não tolera pecado, não. Ela prega arrependimento dos pecados, prega conversão, prega mudança de pensamento, de coração e não mudança material que você tanto ensina só você ficar rico. Seu mentiroso. Aí fica misturando o negócio todo. Mistura tudo, falando essa graça desgraçada, que não sei o quê. Desgraçada quem ensina o falso evangelho. Macedo, presta atenção. Você disse que pastor sai da Universal porque foi pilantra. Pilantra é você. Eu saí para não ser igual a você, igual aos meus tios que estão lá até hoje. Não saí para ser vagabundo. Ou melhor, saí para não ser um vagabundo. Que quem está saindo hoje está saindo para trabalhar decentemente.
Um monte de pastores, advogados, estão trabalhando decentemente hoje, saíram para trabalhar decentemente, estão recomeçando suas vidas, que você ajudou a destruir. Você que pediu os caras de trabalhar, de estudar. Foi você que fez isso. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, acha-la-á. Isso é o quê? É a fé. Só pela fé é possível você viver na graça. Tá tudo errado. Você tá ensinando besteira, bobeira. Tá ensinando porcaria. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Jesus não mandou sacrificar nada que a gente tem para entregar para você. Nada. Jesus pediu para sacrificar a nossa vontade. Nossa vontade carnal, parar de ser enganador, parar de ser mau caráter, parar de ser ganancioso, como você é, parar de ser invejoso, como você é. Você quer ser a Rede Globo, você quer ser o Roberto Marinho, você quer pisar no pescoço dos outros. É isso que Jesus falou para fazer. Sem fé é impossível viver na graça. Mas viver pela graça, sem fé, não é possível. Tem nada a ver com o que esse cara tá falando. Duvido que alguém seja salvo pela graça sem a fé. Deixa de ser burro. Deixa de ser burro. Vai ler 1 Coríntios, capítulo 13. O apóstolo Paulo fala que o dom supremo não é a fé. Não existe. Para dessa loucura de fé. A fé para ele é você pegar o que você tem e dar. Isso é coisa de maníaco, de gente doente, cara. Fé não tem nada a ver, o dom supremo. O apóstolo Paulo fala, vou ensinar para você a Bíblia, seu burro. 1 Coríntios 13, de que adianta eu ter fé para levantar, fazer muitas coisas se eu não tenho amor. Você não ama ninguém, o amor é o dom supremo de Deus, não é a fé não. De que adianta ter fé, é tanta fé daqui, fé de lá, é muitas fezes juntas. Na Universal tem muitas fezes juntas, fezes. Que adianta ter fezes se não tem amor, cara? Você não ama ninguém. Você não ama ninguém. Para você, amor não vale nada. Você já falou publicamente que o amor entre o pai e o filho é vulgar. Seu burro. Seu burro. Você me irritou hoje, Marcelo. Você me irritou hoje. Você tirou minha paciência. Dane-se, pode mandar para os advogados, manda para o inferno que quiser. De toga que você quiser pagar, pode mandar, dane-se. Se eu tiver de ir preso, vou em nome do Senhor. Se eu tiver de sair algemado, vou em nome do Senhor. Vai mandar o quê na minha casa? 10 oficiais de justiça? Manda 500 aqui, dane-se. Tô cansado das tuas heresias. Tô de saco cheio das tuas hipocrisias. Ensina isso pro povo, para as pessoas sinceras, cara. Ensina pro pastor e pros bichos ficam ali. Amém. Aí fala pra pessoa a mesma coisa. Vamos continuar ouvindo aqui, gente. Da fé. É a fé que nos dá o poder para alcançar a vitória, para negar a nós mesmos. Jesus fala, quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, quer dizer, pela fé, perder a sua vida por minha causa, pela fé em Jesus, esse a salvará. Então, a graça de Deus é o seguinte, você lê a Bíblia e Deus lhe dá a graça da fé, o poder, o dom da fé, para você crer naquilo que está ali escrito e fazer o que tem que ser feito para tomar posse da sua salvação. Tem nada a ver isso. Isso não tem nada a ver isso, gente. Ler a Bíblia para eu fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito é pegar o envelope da fogueira santa. É dar dinheiro. Então não é assim. É pela graça que eu sou salvo. É pela graça. Eu aceitei Jesus. Pela graça você salvo. Então você viver na graça de Deus. Eu vivo pela graça. Eu vivo na graça. E pela graça. Essa é a doutrina satânica que tem entrado dentro das igrejas. Satânico é você. Você é satânico. Satânico é você. Que quer implantar essa heresia nas igrejas agora. Quer ensinar para os outros isso aí. Isso aí que é satânico.
Você e Satã são dois amiguinhos, parceiraços. Mas vocês vão se encontrar um dia. Vocês vão se encontrar. Vão ficar juntinhos no mesmo lugar. E tem levado muita gente a cair na fé. Muita gente que foi batizado, entre aspas, com o Espírito Santo, mas na realidade foi enganada por um espírito enganador. Muitas pessoas estão na igreja, são pastores, são obreiros, são isso, são aqui esposas, etc. Mas se conformam com aquilo, ó, não, pela graça sois salvos, eu estou salvo pela graça de Deus, eu estou salvo pela graça de Deus. Mas qual o espírito que está dentro dessa gente? O espírito do engano, o espírito do anticristo. Isso tem acontecido a rodo por todo mundo. E dentro da Igreja Universal também acontece isso. Porque usam a graça como instrumento para permitir permissão ao pecado. E é óbvio. É verdade, Ale. Ale foi bispo da Igreja Universal. Tá aqui, ó. Tá aqui na live. Exatamente. A mensagem da graça anula os envelopes da campanha de Fogueira Santa. Anula. Exatamente. É isso aí. É exatamente isso aí. Falou isso aí. Por isso que ele odeia tanto. Tudo que é de graça ele odeia. Tem que pagar. Continua ouvindo aí, gente. Que o pecado contraria tudo aquilo que diz respeito a Deus. Entenderam? Sim ou não? Não. Então, esse assunto de graça quer dizer, a graça de Deus é um favor que Deus faz sem nós merecermos. Então, o que ele faz pela graça de Deus? Ele nos dá a fé. Tem nada a ver Tá isso. escrito. Tá escrito na Bíblia tua, da tua cabeça. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Exato. O Jane colocou exatamente, ele não lê o contexto. Tá escrito exatamente. Obrigado, Jane. Isso aí. O povo não lê a Bíblia, cara. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Exato. Não é você fazendo sacrifício, dando o seu carro, a sua casa. Ah, eu vou fazer um grande sacrifício para chamar a atenção. Isso é uma coisa de maluco, de imbecil. Pegar teus bens materiais para chamar a atenção de Deus. Tu pensa que Deus é o quê, cara? Obrigado, Jane. Exatamente. Por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. O dom da fé é o dom de Deus. É um dos dons do Espírito Santo. É um dos dons do Espírito Santo. Não é o que Paulo fala lá também em 1 Coríntios 13, quando ele fala. O que ele fala? 1 Coríntios 1, ele diz: agora permanece o quê? A fé, a esperança e o quê? Não fala em graça. Porém, o maior deles é o amor. Então, sabe nem o que tá falando, cara? Não se iludam quando ouvir pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Paulo fala muito sobre a graça, mas indiretamente ele fala da graça que vem, que traz a fé, que Deus nos dá a fé de graça. Isso é verdade. A minha fé não veio porque eu merecia, eu fiz alguma coisa que pudesse receber a fé. Não, foi Deus viu o meu coração sincero diante dele, então ele me deu a graça de conhecer a sua vontade, a sua palavra. E a palavra me ensinou o quê? Me deu o quê? A fé, para que eu lutasse e conquistasse a minha salvação. E é isso que Jesus ensina, que quando a gente quer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, não é de graça. Rapaz, tem que ser muito imbecil para ir nessa ideia louca desse homem, cara. A nós mesmos é um sacrifício. Você tem que morrer para o mundo. Para você viver em espírito, você tem que fazer morrer o quê? A carne. Como é que você pode viver na graça vivendo na carne? Porque a graça satisfaz a carne. Né? A carne, ela aceita. Ou melhor, a graça aceita, entre aspas, que a carne esteja satisfeita.
Mas a fé Tem nada a ver com o que tá falando, cara. A fé, para você manter a fé, a Tem sua nada a ver com o que tá consciência falando. limpa, você manter a sua fé em paz, você manter-se em A graça aceita a vontade da carne. Esse cara tá falando um monte de cocô. paz, Desculpa, você pessoal. obrigatoriamente Tá misturando tem que tudo. sacrificar o seu eu, a sua carne, que nós acabamos de falar sobre os sentidos que nós vivenciamos. Entendeu? Tá claro isso para você? Nós vivemos pela fé. É pela fé que agradamos a Deus. E a fé sacrificial. Sem esse sacrifício, não há como a gente alcançar a salvação. Mas Deixa de ser louco. Para de ensinar heresia para as pessoas. Fé sacrificial. É na tua cabeça de louco. Que fé sacrificial uma ova. Para de loucura. Tá fazendo de propósito. Tá fazendo de propósito. Jesus já morreu por mim, ele morreu por mim, e o que eu tenho que fazer? Morrer por ele. O que é isso? Sacrifício. O que é isso? Fé. Para que eu tenha condições de morrer por ele, eu tenho que ter coragem para cobrar de mim e fazer o que ele manda que se faça. Eu tenho que negar a mim mesmo. Essa doutrina de graça, sem graça e desgraçada, é o que corre nesse mundo inteiro. E há pessoas que aderem a essa fé, mas são pessoas que o espírito enganador ilude e faz a pessoa manter-se, entre aspas, na fé da graça de Deus, na fé da graça de Deus, não a graça pela fé, a graça que vem da fé, pela qual vem a fé, não, mas aquela fé na graça de Deus. E se você não sacrificar, que é o que a graça sugere, não sacrificar, você vai ficar para trás. Se você não sacrificar na Universal, você vai ficar para trás. Se você não der o seu dinheiro pro Bispo Macedo, se você não ficar trabalhando de graça na campanha política, se você não for um escravo macedinho, sim senhor, não senhor, você vai ficar para trás. O Bispo Macedo fala: nós queremos almas, ele quer a sua alma, quer comandar a sua alma. Meus amigos, eu quero convidar você a apoiar o nosso trabalho. Apoie o nosso trabalho, se inscreva, ative o sininho de notificações, se torne membro. Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio com os membros, vou mandar canequinha dessa aqui para um membro. É uma coisa muito simples, gente. Eu não tenho recurso para mandar coisas boas, eu não tenho recurso. Então eu quero contar com o seu apoio. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Davi, o que eu faço para ajudar o trabalho que você faz de maneira voluntária, para expandir o trabalho. Assim que acabar aqui o vídeo, eu vou esperar que você ajude a continuar avançando com esse trabalho, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram comigo até agora. Amanhã eu vou deixar este áudio lá no meu Telegram oficial. E para quebrar de vez isso, eu vou trazer durante a semana um devocional para falar sobre a graça de Deus. Eu amo falar da graça porque foi ela que me salvou, foi ela que me deu forças. O Macedo fala de coragem, mas ele anda de helicóptero, de jato particular, segurança, armado, carro blindado. Acho engraçado porque ontem eu estava consertando a moto. Eu tenho uma motinha 125. Quebrou a parte da frente todinha, arrebentou, botei lá no WhatsApp, lá, arrebentou toda lá, porque ficou a lâmpada, deu um problema, eu tive que tirar tudo. Eu fiquei olhando assim, pensando, pois é, louvado seja o nome do Senhor, por tudo que acontece na nossa vida. Não seja ingrato, agradeça ao Senhor até pelas lutas. Quando vier os momentos difíceis, agradeça a Deus, seja grato, porque um dia, pessoal, nós estaremos diante dele, todos nós. Essas pessoas cruéis e perversas não vão escapar do juízo de Deus. O nosso dever hoje é pregar arrependimento dos pecados, anunciar a graça de Deus de verdade para elas, que Jesus deu a vida por elas. E elas podem ter uma vida nova dentro delas. Mudar, ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Cada denúncia que eu faço no meu canal é uma pregação. Não é nada pessoal. Eu não quero a morte do Macedo. Infelizmente, ele é um falso profeta.
E ele está cavando a própria sepultura dele. Está escrito na Bíblia, o apóstolo Pedro disse isso. 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro 2 está lá falando a respeito do que vai acontecer com esses homens que pregam nos últimos tempos, nos fins dos tempos. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, que te traga muita força, que você tenha uma excelente semana. Eu amo e oro por cada um de vocês, inclusive os membros da Universal. Eu amo cada um de vocês. Eu espero que os olhos de todos venham se abrir para a verdade. A verdade não está no meu canal, não está numa instituição. A verdade está no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o único caminho. A verdade tem nome e a verdade vem aí. Tá bom? Deus abençoe a todos. Boa semana, meus amigos. Fiquem na paz e vamos em frente, caminhando. Tchau, um abraço. Como apoiar o canal Davi Vieira? Neste vídeo rápido, você vai conhecer 3 formas simples de apoiar o canal Davi Vieira: Pix, PayPal e Wise. Todas são seguras, rápidas e feitas com apenas alguns toques. E para facilitar, é só escanear o QR Code na tela para escolher a melhor forma de contribuição. Primeira opção: Pix, para quem está no Brasil. A maneira mais fácil e direta é o Pix. Funciona em qualquer aplicativo bancário. Chave Pix: 21965296930. Passos: abra o aplicativo do seu banco. Toque em Pix. Digite 21965296930. Insira o valor que deseja contribuir. Confirme a transferência. É rápido, sem taxas e ajuda muito a manter este canal no ar. Segunda opção: PayPal, para quem está fora do Brasil ou prefere cartão. Passos para enviar pelo PayPal: abra o app. Faça login na sua conta. Clique em enviar. Digite o e-mail: falecondavivieira@gmail.com. Escolha o valor da contribuição. Confirme a transação. Terceira opção: Wise. Passos para enviar pelo Wise. Acesse wise.com ou baixe o aplicativo. Clique em enviar dinheiro. Escolha o valor e a moeda. No destino, selecione Brasil. Escolha enviar para e-mail e insira falecondavivieira@gmail.com. Siga as instruções da plataforma e confirme a transferência. Muito obrigado por caminhar com a gente.